Você sente que precisa de mais força de vontade para estudar para o GMAT? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Marco Angelucci e eu sou criador do Matemática para GMAT. No vídeo de hoje eu vou compartilhar o conceito do esgotamento da força de vontade e como que você pode aplicar esse conceito também nos seus estudos para o GMAT. Só que antes de entrar no como você pode aplicar esse conceito, deixa eu te explicar o que é esse conceito. Em 1998, um pesquisador norte-americano chamado Roy Baumeister propôs que a força de vontade dos seres humanos é como se fosse um músculo que você desgasta ao longo do dia e que ao final do dia você já está com o músculo da força de vontade cansado e, portanto, você está mais suscetível a tomar decisões ruins, por exemplo, porque, afinal de contas, a sua força de vontade já está mais fraquinha. Então, se você tem que escolher entre uma dieta saudável e aquele pote de sorvete na geladeira, talvez você vá para o pote de sorvete na geladeira. Mas esse conceito ele ainda não é cientificamente comprovado no sentido de ainda não há um consenso na comunidade científica sobre se esse conceito é verdade ou não. De qualquer forma, quero que você entenda que a gente está num momento ainda em que essa teoria da força de vontade como um músculo está se consolidando, mas tem algumas coisas dela que a gente pode extrair, algumas coisas positivas que a gente pode extrair para uma reflexão que vai nos ajudar na jornada de estudos para o GMAT. Para que eu te mostre exatamente em que pé estamos nessa teoria, vou compartilhar com você este livro aqui, do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, em que ele cita a pesquisa do Roy Baumeister como algo já comprovado. E, bom, Daniel Kahneman ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, esse livro foi muito lido, e aí, consequentemente, o conceito do Roy Baumeister ele se tornou bastante difundido. É claro que não foi só por causa desse livro, mas tomem cuidado, caso você já tenha lido Rápido e Devagar, caso você, enfim, tenha ouvido falar desse conceito do esgotamento da força de vontade, ou em inglês, o tal do ego depletion, toma cuidado que ainda não existe um consenso na comunidade científica sobre de que é verdade esse negócio de que você gasta sua força de vontade ao longo do dia como se fosse um músculo. Por exemplo, esta pesquisadora, Carol Dweck, ela muito foda por sinal, esse livro aqui é um dos livros que tem o potencial de revolucionar a história da psicologia deste século. Bom, enfim, ela publicou um artigo, não foi nesse livro, mas ela publicou um artigo em que ela mostra que, bom, naquela pesquisa que ela fez, aparentemente as pessoas que acreditavam no esgotamento da força de vontade, elas pareciam ter mais esse esgotamento da força de vontade. E as pessoas que não acreditavam pareciam que não tinham tanto esse esgotamento da força de vontade. Então, toma cuidado, tá? Vai que você vai acreditar numa coisa à toa, uma coisa que só vai te prejudicar. Talvez seja verdade, talvez não seja verdade, mas essa teoria do esgotamento da força de vontade, ela ainda não está 100% confirmada, tá? Então, ainda não existe, claro, o link entre o efeito psicológico dessa teoria e, de fato, a relação fisiológica do que acontece para que, bom, você usando mais da sua força de vontade, depois você tome decisões mais ruins. Bom, dito isso, existe a possibilidade dessa teoria ser verdadeira, existe a possibilidade dessa teoria não ser verdadeira. De qualquer forma, eu quero que você, em qualquer um desses cenários, esteja preparado ou preparada para melhorar a sua rotina para o GMAT, de estudos para o GMAT da melhor forma possível. Então, vamos considerar por um momento que a teoria esteja correta e que ao longo do dia a gente, usando o nosso autocontrole, usando a nossa força de vontade, realmente gasta a nossa capacidade da força de vontade. Bom, isso sendo verdade, então talvez seja melhor você estudar para o GMAT pela manhã, quando você usou pouco a sua força de vontade. E evitar estudar para o GMAT, por exemplo, à noite. Então, quando você estiver planejando estrategicamente quando que você vai estudar para o GMAT, tenta colocar o estudo para o GMAT no período da manhã, porque no período da manhã você vai ter mais força de vontade para conseguir, de fato, sentar a bunda na cadeira e estudar, abrir o livro e começar a estudar. Agora, à noite, talvez depois de um dia intenso de trabalho, você olhe e fale,
Acho que hoje não, vou deixar para amanhã. Então, isso seria, segundo o Roy Baumeister, um efeito, fugiu a palavra, mas enfim, uma manifestação do efeito do esgotamento da força de vontade. E você pode evitar esse efeito do esgotamento. E seja porque você de fato usou muito da sua força de vontade ao longo do dia, ou porque realmente a gente fica mais cansado ao longo do dia, as sessões de estudos noturnas, elas tendem realmente a ser menos produtivas do que as sessões de estudos pela manhã. Então talvez faça mais sentido você estudar pela manhã. Agora, é claro, se você não tem como estudar pela manhã, estuda à noite. É melhor você estudar à noite do que não estudar, concorda? Tá? Mas tenha em mente que, segundo a teoria do Roy Baumeister, quanto mais você usa a sua força de vontade durante o dia, mais difícil fica para você usar a força de vontade de novo e de novo e de novo, quanto mais você vai indo para o final do dia. Então, estrategicamente, você pode colocar a sua sessão de estudos no início do dia. Mas beleza, suponhamos que você não tenha conseguido colocar a sua sessão de estudos no início do dia. Não tem desculpa. Vamos lá pensar em como que a gente pode melhorar a nossa sessão de estudos da parte da noite. Então, se essa teoria é verdadeira, então a gente tem que evitar tomar decisões demais, exigir demais do nosso autocontrole e da nossa força de vontade ao longo do dia, para evitar gastar energia mental, de modo que no final do dia a gente vai ter menos essa capacidade, essa força de vontade de sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, ao longo do dia, como é que a gente pode poupar a nossa energia? Uma das melhores formas de poupar energia é tendo uma rotina. Você pensa enquanto você escova os dentes pela manhã? Ou será que você faz o mesmo movimento todos os dias? Provavelmente é essa a opção, né? Você não deve ficar pensando em que movimentos você está fazendo enquanto você escova os dentes. E isso acontece porque isso já se tornou uma atividade rotineira para você. Agora, quanto mais você tiver rotina, menos energia você gasta. Então, se você conseguir, por exemplo, criar uma rotina bem definida para você, do horário em que você vai acordar, do tipo de roupa que você vai vestir, se você já tiver tomado essa decisão no dia anterior, do tipo de comida que você vai comer, do tipo de atividade que você vai fazer, você poupa muita energia na sua manhã e essa energia pode sobrar para você ter mais força de vontade para estudar para o GMAT à noite. Então isso é utilizando a suposição de que a premissa lá do Roy Baumeister é de fato uma teoria verdadeira, na verdade, né? Então pode ser, pode não ser, mas o ponto é, quanto mais você conseguir poupar energia ao longo do dia, melhor. Tá? E uma das formas de poupar energia é você tendo uma rotina. E aí, vou um ponto além. Já falei várias vezes aqui no canal sobre a rotina e o ritual matinal. Sugiro que se você quiser ter realmente uma boa rotina para começar bem o seu dia, você comece a desenvolver um ritual matinal. Inclusive, se você ainda não começou a estudar para o GMAT, você vai ter que colocar o GMAT na sua rotina de estudos. Daqui a 2 meses, é isso que você está planejando? Daqui a 2, 3 meses? Então talvez, se você ainda não tem rotina, um bom passo para você começar a se preparar desde já é começar criando um ritual matinal ou um ritual noturno, mas geralmente é mais fácil você criar um ritual matinal, ou seja, você acorda num determinado horário, aí você vai lá, faz seu café, aí você vai lá e dá uma corrida, ou você vai lá e medita, enfim, cada um pode criar um ritual matinal da forma como quiser, né? Reza a lenda que pessoas muito bem-sucedidas têm um ritual matinal. Por exemplo, o Barack Obama, ele tem o ritual de acordar sempre 2 horas antes da primeira reunião do dia dele, para ele poder tomar café com as filhas dele, enfim. Eu não sei se ele medita, se ele corre, não sei se ele faz alguma atividade física, mas o ponto existem pessoas bastante reconhecidamente famosas e bem-sucedidas, como Tony Robbins, a Oprah Winfrey, são pessoas que têm um ritual matinal. Se você quiser, você pode inclusive buscar qual é o ritual matinal dessas pessoas na internet. Eles compartilham em entrevistas, então serve como uma fonte de inspiração para você criar o seu ritual matinal. E o ritual matinal vai te poupar energia, porque vai ter rotina, ritual, algo que você vai fazer sem pestanejar, sem piscar, sem pensar 2 vezes, como você faz ao escovar os dentes. Então isso pode ajudar você a economizar energia logo no início do seu dia
e pode te ajudar a ter mais energia sobrando, mais força de vontade para estudar para o GMAT à noite. Então esse é um dos cenários, né? Agora, e se de fato não faz diferença essa tal da utilização da força de vontade ao longo do dia? Então o que faz mais diferença para você estudar para o GMAT ou não é você querer estudar para o GMAT. E aqui eu tenho uma história para compartilhar com você que não é relacionada ao GMAT diretamente, mas tem tudo a ver com o que a gente acredita que a gente é capaz de fazer ou não. Quando eu tinha 14 anos, eu fui para uma competição de atletismo no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada Votuporanga. E eu fui pela escola, e um dos treinadores da equipe da cidade de São Paulo, eu não conhecia, eu fiquei conhecendo lá. Ele veio pro meu quarto, na verdade era uma sala de aula, tava todo mundo da equipe lá numa sala de aula, e ele veio e perguntou pra galera, molecada, né, todo mundo novinhos, 14, 15 anos, perguntou: galera, eu vou dar uma corrida, alguém quer ir comigo? E o cara era tipo maratonista, né? E nossa, quem é que de 14 anos ali conseguia aguentar uma puta de uma corrida longa? Ele falou: não, eu vou dar uma corrida, mas é suave, eu vou só até a pista de atletismo, que ficava longe, e aí depois eu vou voltar e tal. Alguém quer ir comigo? Aí eu queria meio que ir, porque pô, eu tinha achado o cara mó gente boa, mas ninguém tava querendo ir também, eu olhava pro lado. Aí ele saiu do quarto, que era a sala de aula, na verdade, e, sei lá, foi trocar de roupa. E depois voltou e falou: galera, alguém quer ir comigo? Tem certeza que ninguém quer ir? Aí eu falei: quer saber? Eu vou, eu vou. Aí eu fui. Aí a gente foi correndo. Nossa, e aquele negócio de correr na rua ali, correr vários quilômetros, não chegava nunca. E eu comecei a pensar: eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Olha que merda ficar pensando nessas coisas, né? Aí, bom, enfim, aí eu falei uma hora pra ele: eu não tô mais aguentando, eu já tava correndo num ritmo que era assim, eu não aguentava mais fazer o movimento da corrida. Ele falou: cara, o seu cérebro que tá te enganando, o seu corpo consegue ir além. Você consegue fazer mais do que você acredita que você consegue. E a gente correndo lá, sem parar ainda. Aí eu, tá bom, vou vou insistir aqui. Aí, no final das contas, o que eu fiz? Eu teve uma hora lá que eu não aguentei e comecei a andar. E aí foi interessante, né? Que aí ele foi ele ia correndo mais longe do que eu, voltava para me pegar, vamos dizer assim, para alcançar onde eu estava. E a gente foi fazendo isso até a gente chegar na pista de atletismo. E aí, quando chegou na pista de atletismo, eu pensei: bom, quer saber, eu vou acompanhar o ritmo desse cara. E ele ficou dando voltas na pista de atletismo lá. E eu fiquei dando voltas também. O que aconteceu foi que eu aguentei dar um monte de volta na pista de atletismo, inclusive no ritmo do cara, porque depois eu taquei na minha cabeça que eu conseguia. E eu já estava cansado de ter corrido até a pista de atletismo e mesmo assim eu consegui acompanhar o ritmo do cara e depois a gente voltou correndo pro alojamento. No final eu fiquei com 2 bolhas de sangue, um em cada pé, mas o que aconteceu foi que eu percebi que, cara, na real, lá no início, eu estava pensando que eu não era capaz. Eu até comecei a andar. Eu podia ter continuado correndo, porque eu tinha aquela energia. Eu corri pra caramba depois. Como é que eu achava que eu não conseguia? Como é que eu achava que não dava pra mim? Então, aquilo que ele falou pra mim, aquele professor Zé, inclusive, eu só sei as 2 letras do nome dele, né? Zé. Ficou marcado pra mim que o que o nosso cérebro às vezes acredita que a gente é capaz de fazer, na verdade é muito aquém do que de fato a gente consegue fazer. Então, às vezes a gente pensa que, eu não consigo estudar para o GMAT hoje porque eu estou muito cansado. Mas se você quiser mesmo, você pode conseguir. Às vezes, você vai estar cansado. E aí, eu falar para você que, tudo bem, você está cansado e vai dormir, né? Porque você está cansado, ao final das contas, só vai atrapalhar você, né? Às vezes, o que você precisa ouvir é que, na verdade, o seu cérebro pode estar te enganando e que, na verdade, você é capaz de
sentar a bunda na cadeira e estudar para o GMAT, mesmo depois de um dia cansativo, porque às vezes é só o seu cérebro querendo te enganar, mas na verdade você consegue muito mais do que você acredita. Então é com essa mensagem que eu quero terminar o vídeo de hoje. Então, se você quiser, tem vários caminhos para você melhorar a sua performance no GMAT. Eu acredito que se você aplicar todas elas, você vai conseguir melhorar mais do que aplicando uma só ou outra. Então, acreditando ou não no esgotamento da força de vontade, de modo geral, você pode aplicar a criação de um ritual matinal, a estruturação de uma rotina que vai aumentar a sua eficiência de estudos para o GMAT desde já. E acreditar também que o seu cérebro às vezes te engana e que na verdade você consegue muito mais do que você acredita que você consegue, pode fazer com que você na verdade evite um monte de procrastinação, um monte de barreira. Então eu espero que você consiga aplicar o máximo dessas dicas possível. Se você achou útil, por favor, deixa nos comentários, eu vou gostar de saber se esse vídeo está te ajudando. Se você tem qualquer problema de implementar qualquer uma dessas sugestões, deixa nos comentários também, eu vou gostar de saber o que está te impedindo de estudar para o GMAT. E é isso para o vídeo de hoje, eu espero te ver no vídeo de amanhã. Até mais e bons estudos!